Aleluia. Atos 9, verso 15, antes de Romanos. Glória a Deus. Atos 9, verso 15. Quem não encontrou, ajuda alguém aí para encontrar, por favor. Glória a Deus, para que possamos iniciar a leitura juntos. Atos 9, verso 15. Deus abençoe, missionário. Toda honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 9, verso 15. Glória a Deus. Grande é o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Falta só mais um para achar e vamos iniciar a leitura. Atos 9, verso 15. Glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. Pai soberano e eterno, fale conosco com a Tua palavra, Pai, nos dando sabedoria e conhecimento, Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra nessa noite. Pai celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque já foi falado nos louvores, mas fale conosco também na Tua santa e gloriosa palavra e não permita que eu fale nada de mim mesmo, Pai, mas me use para falar comigo, com a Tua igreja, Pai, naquilo que o Senhor precisa falar conosco nessa noite, ó Pai. Te damos honra e glória, Espírito Santo, conduza essa mensagem conforme a Tua soberana vontade, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Amém. Atos 9, verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Em algumas Bíblias está escrito instrumento eleito, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Amém? Pode se assentar em nome. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. O tema da mensagem que Deus me concedeu a trazer nessa noite para nós é instrumentos de Deus. Instrumentos nas mãos soberanas de Deus. Aqui a gente viu que nessa passagem de Atos capítulo 9, é a passagem onde Saulo se converte ao cristianismo. Ele era um perseguidor de cristãos, ele era conhecedor da Torá, do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, ele era conhecedor das profecias, ele era conhecedor dos cânticos, dos salmos, mas ele não aceitava, como os fariseus não aceitavam, que Jesus é Deus. E quando ouvia a pregação do Evangelho de Cristo pós-ressurreição de Jesus, ele não aceitava isso e prendia os cristãos, torturava os cristãos. E chega um certo momento que no caminho para Damasco, o nosso Senhor Jesus é glorioso, com uma luz resplandecente, aparece para Saulo. E aí, ao aparecer para Saulo, ele cai e se prostra no chão. A Bíblia não fala se ele estava montado em alguma coisa, mas ele se prostra no chão em reverência pela glória do nosso Senhor Jesus. Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele tem um encontro com Jesus, na qual esse encontro, Deus, na sua onisciência, escolhe Saulo para um propósito único, que os discípulos, Pedro, João e demais, não iriam conseguir realizar. Qual é esse objetivo, pastor? Ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar para os gentios, que somos nós. Pedro pregava para os judeus, João da mesma forma. Mas Saulo, agora Paulo, não que Deus transformou o nome dele, amém, porque ele tinha dupla cidadania. Saulo e Paulo, dois nomes ele tinha. Mas ele foi escolhido para anunciar o Evangelho para todo o continente europeu, asiático. Ele foi escolhido. E ele foi um perseguidor de cristãos. É isso que eu quero que grave nas suas mentes. Ele foi um perseguidor de cristão. Ele foi alguém totalmente contrário ao que Deus queria da parte de toda pessoa que é filho e filha dele. Paulo então nos mostra que Deus, ele escolhe instrumentos os mais indesejáveis lá fora para fazer a obra do reino. Você fala para mim assim: pastor, então a gente pode incluir ex-bruxo, ex-traficante? Sim, pode sim. São pessoas que experimentaram a graça que transformou a vida deles para serem instrumentos nas mãos de Deus e não mais do diabo. A transformação de Deus, quando Deus quer, a pessoa também quer. Por que eu falo isso? Jesus se apresentou para Paulo no caminho para Damasco. Paulo reconheceu Jesus.
Há certas pessoas que Jesus se aparece, mas ela não quer reconhecer Jesus. Que a graça vem, mas não quer reconhecer a graça. Deus quer usar como instrumento nas mãos dele, mas essa pessoa não quer ser usada. Então, ser instrumento nas mãos de Deus depende de nós também. Queremos que Ele nos use como instrumento nas suas mãos. Paulo, ele aceitou isso. Jesus veio, o brilho resplandeceu sobre ele, ele reconheceu Jesus. Naquele momento, a cegueira veio nos olhos dele, ele ficou cego, não enxergou mais nada. Os soldados estavam ali perto dele e o acompanhou até uma certa casa. E nessa passagem que a gente leu, antes dele chegar, Ananias chegar até Paulo, Paulo ficou 3 dias ali cego, em jejum e oração, em arrependimento profundo, falando: Deus, Senhor Jesus, me perdoa por eu ter perseguido o Senhor por tanto tempo. Me perdoe por eu ter crucificado o Senhor, Jesus. Imagina o arrependimento de Paulo lá no cantinho dele, naquela casa, chorando amargamente, sem comer, em jejum, em oração, em profundo arrependimento e transformação. Ou seja, um instrumento sujo, outrora, agora está se limpando para ser cheio do Espírito Santo. Nós, como instrumentos de Deus, temos que nos santificar. Processo que Paulo passou. Processo de santificação todos os dias. A palavra fala: sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é obra da salvação, é fruto da salvação. Nós que estamos aqui somos salvos pela misericórdia de Deus, aceitamos a Ele. É fruto da salvação de Deus em nós, da graça de Deus em nós, nos santificarmos como Paulo começou. Paulo aceitou Jesus no caminho para Damasco e ele passou por um período de santificação, se arrependendo, quebrantando perante Deus, falando: quão miserável eu sou, Senhor, porque eu te persegui, eu achava que te conhecia, mas não te conheço. Falando com as minhas palavras, amém? Eu achava que te conhecia, mas não te conhecia de jeito nenhum. O Senhor se apresentou para mim, mas eu não o reconheci. Como o seu povo não te reconheceu e te crucificou. Olha só, Paulo, ele passou 3 dias se arrependendo, chorando amargamente. Aí Deus vai lá e fala com Ananias: ô Ananias, tem uma missão para você, meu irmão, meu filho. Qual é, Senhor? Vai lá, visita Paulo para mim, porque eu quero ser unge a ele. Eu quero que você faça o meu chamado para ele. Ananias tinha medo de Paulo. Paulo era perseguidor de cristão. Ananias é um instrumento de Deus, e como instrumento de Deus, nós temos que apenas obedecer o toque do Senhor na nossa vida. Se mandar ir para uma prisão, vai. Se mandar ir para um centro de macumba para poder ali fazer algo do Senhor, vai. Mas se Ele mandar, vai, que Ele está com você. Ananias teve medo. Carne. Titubeou um pouquinho, mas Paulo foi perseguidor, Senhor. Foi com minhas palavras, também matar lá a palavra. Paulo foi perseguidor. Ele merece o Senhor na vida dele, não. Minhas palavras também. Ele merece, não, Senhor. Foi perseguidor, nós te perseguindo. Vai fazer o que com ele? A graça de Jesus não escolhe pessoas assim, não. Alcança todos que o querem. Pode ser bandido, pode ser estrupador, o que for. A graça, se a pessoa quiser, ela recebe. Isso que é lindo da parte de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e todo aquele que crê em Jesus é salvo e liberto. A graça o alcança. Aí Ananias, ele duvidando, né? Não querendo ir, mas sendo obediente, ele vai. Pega ali o óleo e vai até Paulo. Na caminhada até a Bíblia não fala, no percurso, imagina o Ananias falando assim: será que é esse mesmo? Estou querendo voltar? Vou enfrentar um perseguidor de cristão, será que ele mudou mesmo? Imagina o medo, porque a nossa carne nos causa isso. Se Deus mandar a gente para ser instrumento na vida dos traficantes, que estão matando muitas pessoas, será que nós teríamos essa coragem para ir? Nós ficaríamos como Ananias: ô Senhor, será que eu vou mesmo? Está comigo mesmo, Senhor? O Senhor está comigo? Está me acompanhando nessa caminhada? O medo vem. Mas Ananias, mesmo com medo, ele deixou o Espírito Santo guiar para Paulo. Ele chega na casa, Paulo está aí, tá assim, pode entrar. Minhas palavras, amém, eu não faço não. Pode entrar, vá, está no cantinho lá chorando. Ananias chega lá no cantinho para Paulo. Imagina, já tremendo as bases, né? Vendo Paulo chorando assim, mas antes o homem estava todo bravo, perseguindo o cristão. Agora ele está choroso. É, pai, isso transforma mesmo. O homem tinha um coração duro, o homem perseguia nós.
agora está chorando. Isso é poder da graça do nosso Deus. A graça de Deus tem a capacidade de limpar qualquer instrumento sujo. Instrumento, quando eu falo, é ser humano. Qualquer instrumento dele no mundo afora que está sujo, totalmente sujo, o Espírito Santo, ele é água purificadora que limpa esta pessoa. Assim que ele aceita Jesus. Aí eu me imagino Paulo olhando para ele assim, sem enxergar, né, ouvindo barulho. Aí Ananias chega perto dele. Ananias chega perto dele. E começa, ora para Paulo, vou adiantar aqui, ora para Paulo. A cegueira, as escamas caem dos olhos de Paulo. Paulo passa a enxergar. Dos 3 dias que ele estava de luta ali, do seu pecado, da sua angústia, Deus o restaura, o Espírito Santo o restaura. Ananias abraça Paulo, imagino eu. Vem cá, meu irmão, agora você é meu irmão, vem cá, estamos juntos na família agora. Vamos pregar o Evangelho. Paulo aceita ser um instrumento de Deus. Eu quero gravar isso. Ele aceita ser instrumento usado nas mãos de Deus. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Sempre que o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul para o atormentar, Davi tomava a harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Instrumento. Davi foi um instrumento de Deus para Saul. Vai lá, Davi, estou enviando uns espíritos malignos lá para atormentar Saul porque ele merece. Mas vai lá, eu tenho misericórdia. Olha o zelo de Deus, eu tenho misericórdia. Até quando a gente erra, ele ainda tem misericórdia de nós e zelo por nós. Aí ele viu lá, Davi, vai tocar para ele, vai tocar. Aí Davi vai lá, começa a tocar aqueles melodias na harpa que Davi tocava perfeitamente, imagino eu. Aquele mais lindo louvor, Davi tocando, não fala que cantava, só tocava, né? Tocando, e os espíritos malignos saíam. Saul sentia alívio. Tá, pastor, tá? Davi foi um instrumento nas mãos de Deus, ele usou ele, sim. Mas eu quero usar uma simbologia diferente. Davi representando a Deus. E nós, aquele instrumento, a harpa, na qual Deus, nós como instrumentos nas mãos dele, ele nos toca a sua melodia de salvação para este mundo afora. Nós como instrumentos nas mãos dele, ele nos toca para levar libertação para as almas afora. Nós como instrumentos nas mãos dele, ele toca para entoar a salvação, a cura, a restauração e a renovação em cada vida, na família e lá fora. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, instrumentos eleitos, instrumentos escolhidos, e nós aceitamos ser instrumentos, e como aceitamos, temos que agir de acordo. Paulo, voltando para Paulo, ele agiu de acordo, ele aceitou ser instrumento nas mãos de Deus e passou a servir a Deus, a servir a Cristo. Todos nós somos instrumentos, nós não somos instrumentos para ficar parados, julgados num canto, com uma bateria num canto assim, não. Nós somos instrumentos para Deus tocar todos os dias, para levar a salvação para as almas lá fora, para a sua família, lá no seu trabalho, aonde for. Somos instrumentos que Deus quer tocar em todo momento. Mas nós permitimos Ele nos tocar? Às vezes não. Às vezes vem a circunstância e a gente quer só reclamar, mas não quer deixar Deus agir na nossa vida. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Como instrumentos, a santificação é necessária, a oração é necessária, a leitura da palavra é necessária, a adoração e ação de graça é necessário. Para quê, pastor? Para que a sua carne não venha te dominar em meio às circunstâncias da vida e você não venha deixar de ser instrumentos nas mãos de Deus. Porque a palavra é clara: andai na carne, não, andai em espírito, para que vocês não cumpram, não satisfaçam as concupiscências dessa carne. Se andarmos em espírito, limpos, purificados com Deus, não há problema que vai nos derrubar, e a gente vai estar sempre disposto para louvar e exaltar a Deus e ser instrumento dele para as pessoas ao nosso redor. Há muitas pessoas que se barram por conta dos problemas, por conta das dificuldades. Deus quer usar uma pessoa toda hora para reprimida, toda hora está no canto, toda
toda hora está com raiva. Deus não vai usar você assim não, minha irmã, minha irmã. Paulo, ele passou por coisas muito piores que nós passamos, mas ele estava sempre regozijando no Senhor. Instrumento de Deus. E instrumento nas mãos de Deus é diferente. Tem muita gente sendo instrumento de diabo para atacar o próximo. Pedro, em um certo momento da sua vida, ele foi instrumento do diabo para atacar Jesus. Senhor, você não vai morrer não, com minhas palavras, mas é mais ou menos assim o contexto. Você não vai morrer não, o diabo usa, influencia Pedro para falar com Jesus. Jesus, sabendo que era instrumento do diabo, que o diabo estava usando, afaste-se de mim. Pedro, não, Satanás. Há muitos no nosso meio que o diabo tem usado como instrumento para derrubar a igreja, derrubar o ministério e impedir o propósito de Deus na sua vida. Instrumentos nas mãos do maligno no nosso meio. Líderes matando ovelhas, corrompendo ovelhas, sendo usadas pelo maligno. E Paulo fala que nos últimos dias o inimigo teria no nosso meio a apostasia, doutrina de homens, doutrina de demônios. Nós temos que ficar atentos na palavra do Senhor para não sermos enganados e continuarmos sendo instrumentos nas mãos de Deus. Davi, ele sempre, imagino eu, como conhecia da palavra, meditava de noite, ele fala nos Salmos, ele era um instrumento totalmente, entre aspas, perfeito para Deus usar. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente vê nos Salmos que ele escrevia, que toda vez que ele tinha um ataque de Saul ou de seu filho, ele recorria a quem? A Deus, em ação de graças. Olha os Salmos. Tá bom, pastor, mas ele então lá quem fala que vai bater no seu inimigo. É apenas a carne dele clamando a Deus misericórdia pelo que ele estava sentindo. Davi, ele não queria matar Saul. Quantas vezes ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo e ele não matou? Ele era instrumento nas mãos de Deus, sim. Ele errou. E por isso que a Bíblia é linda, ela mostra os erros. Ele errou. Mas ele foi um instrumento que se arrependeu como Paulo se arrependeu. Ele se julgou perante os pés do Senhor pedindo misericórdia. Senhor, não afasta de mim a tua presença, nem a presença do teu Santo Espírito, Senhor. Por quê? Sabe por quê? Minhas palavras. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero continuar sendo instrumento nas tuas mãos. Eu quero continuar, assim como o Senhor me usou lá para Saul, expulsar os espíritos malignos dele. Eu quero continuar sendo este vaso do Senhor escolhido. Não permita, Pai, que o meu espírito se abale e fale para renovar o espírito. Por quê? Porque toda vez que vinha as circunstâncias dos inimigos contra ele, a carne queria falar assim: ô Davi, vai para o chão. Ô Davi, não anda mais. Ô Davi, fica quieto. Ô Davi, chora. Ô Davi, fica com ódio do seu inimigo. A carne fala isso para nós. Mas Davi fala o quê? Ô Deus, renova em mim o espírito reto. Cria em mim um coração puro para que eu seja um instrumento vivo nas tuas mãos. Para com os meus inimigos e para com a minha família. Minhas palavras, mas é nesse contexto que tenho certeza que Davi orava ao Senhor. E é nessa oração que nós temos que ter, porque todo dia o inimigo luta para poder nos abater conforme as circunstâncias da nossa vida. E nós, como filhos de Deus, instrumentos, não podemos permitir que ele ganhe a guerra, porque a guerra foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. O nosso Senhor já nos deu uma vitória, já nos garantiu uma vitória. A palavra fala que nós somos em Cristo mais que vencedores. Então por que vamos agir como se fosse derrotado? Nós não somos derrotados. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Seja um instrumento usado por Deus. Se purifique, limpe a sua vida de tudo que não agrada a Deus, para que Ele te use tremendamente. Para que as circunstâncias, por exemplo, o sol bater em você todo dia, você não venha se envergar. Há instrumentos que se enferrujam com o tempo. Então que as circunstâncias do tempo, dos problemas, não venham fazer você ser um instrumento sujo. Não venham fazer você ser um instrumento que Deus não possa mais usar, porque Deus quer te usar em todo momento. Nós nascemos para ser instrumentos de Deus, e não do maligno, e nem de nós mesmos. Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Mateus 16, verso 18. Aleluia. Oh, maravilha, Deus. Glória a Deus. E também eu te digo, Jesus falando para Pedro,
que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A parte de agora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá bom, pastor, a igreja, o inferno não tem poder sobre a igreja. Não tem. Mas eu quero falar o seguinte: nós não somos instrumentos de defesa, nós somos instrumentos de ataque do Senhor contra o inimigo. É de ataque, não de defesa. Não é você ficar acolhido no canto com a Bíblia na mão, lendo e só esperando o inimigo atacar, não. Você vai contra o inimigo para derrubar as forças do inferno em nome de Jesus. É instrumento de ataque, não é de defesa não, irmão. Olha aqui, ó, as portas do inferno, porta, instrumento de defesa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é instrumento de ataque contra as forças do mal. Então nós temos que contra-atacar as forças do maligno. Paulo fala que a nossa luta não é contra o próximo, carne e sangue, é contra principados, potestades, contra o maligno que nós enfrentamos todos os dias. E Jesus nos mostrou isso. Deu o exemplo aqui de Pedro. Não foi Pedro que atacou Jesus, foi o diabo que usou Pedro para atacar Jesus. O nosso inimigo não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é a nossa família. O nosso inimigo é o diabo, que enfrentamos todos os dias. Jesus já venceu ele, mas nós ainda vivemos nessa natureza. Então nós temos falhas, e o inimigo vai usar essas falhas para nos derrubar. Vai usar a sua tristeza, vai usar a sua raiva para te derrubar. A questão é você não permitir que isso aconteça, porque você é instrumento nas mãos de Deus. Ele está todos os dias com você, comigo, para derrubarmos as forças do mal em nossa vida. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Josué capítulo 6, verso 5. Glória. Aleluia. Assim Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. Este grande dia é o famoso dia que Josué e o povo foi derrubar as muralhas de Jericó. Josué foi obediente e fez conforme o Senhor ordenou. O Senhor nosso Deus poderia muito bem falar: ó Josué, leva lá os sacerdotes, leva as trombetas, o chofar, leva a arca, passa só uma vez na muralha que eu vou derrubar. Poderia ter sido isso que ter acontecido. Nosso Deus é soberano, nosso Deus é Senhor, Criador dos céus e da terra. Não há nada que Ele não possa fazer, mas não foi assim que aconteceu. Ô Josué, vai lá, 7 vezes vai rodear Jericó, todo dia. Rodeia 7 vezes. E toca, manda o sacerdote tocar o chofar 7 vezes. Instrumentos na qual Deus usa para derrubar muralhas, para derrubar gigantes. Qual foi o instrumento que Davi usou para com Golias? A funda. Deus quer nos usar como instrumentos para derrubar forças malignas que têm tentado contra a nossa vida e contra a vida da sua família. Mas é o que eu falei, a santificação é necessária para que você esteja forte e não fraco. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida e é Ele quem vai nos dar essa força. Não vem de mim, não vem de você, vem do Espírito Santo de Deus. Os sacerdotes aqui então eles tocavam. Imagina aquele povão lá reunido nas muralhas de Jericó e tocando aquele somzão forte. Todo dia fazendo o mesmo processo, 7 vezes. O 7 na numerologia de Deus, ela significa dedicação, santificação, plenitude do nosso Deus, uma intimidade e adoração ao nosso Senhor. Ou seja, Josué, eu quero que vocês me demonstrem a santificação para comigo, a adoração para comigo. Vocês demonstrem para mim uma intimidade para comigo em obediência e reverência no que eu mandei vocês fazerem, sem pestanejar, apenas façam. Naamã teve que mergulhar quantas vezes? 7. Não foi uma só, mergulha lá só uma vez e já vai sair curado. Não foi. Processo de santificação. O número 7, processo de santificação em nossa vida. Em 1 Pedro, abre por favor. E eu volto aqui para Josué. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4.
1 Pedro, capítulo 4, verso 10. 1 Pedro 4, verso 10. Não, abre por favor 1 Pedro 2,9 primeiro. 2,9. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. Aí vamos voltar para Josué, os sacerdotes. Nós, como sacerdotes do Senhor nessa terra, Deus nos concedeu um instrumento. Alguns têm mais, outros têm menos. Quais são os instrumentos, pastor Esdras? São os talentos e os dons. 1 Pedro 4, verso 10. 1 Pedro 4, verso 10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu pelo Espírito Santo, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Olha aí, cada um de nós tem um instrumento, tem um dom, um talento que Deus deu para poder fazer a obra. Lá os sacerdotes tinham o quê? O shofar, para tocar, para poder destruir as muralhas, para poder guerrear e ganhar e conquistar o território que Deus tinha dado. Os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, o que nós temos feito com eles? O nosso instrumento está enferrujado? O nosso talento está ali guardado há tanto tempo que você não sabe mais como usar o talento que Deus te deu, o dom que Ele te deu? Se é de cantar, pregar, orar, aconselhar, confortar. Talentos naturais também são talentos que Deus deu. E aí? O que você tem usado, como você tem usado esse instrumento para guerrear para Deus, para libertar essas almas, para libertar a sua família, para te livrar desses problemas que você surge na sua vida? Como você tem reagido? Deus abençoe, irmão Denis. Deus abençoe. Como vocês têm reagido? Como vocês têm usado o instrumento que Deus te deu? Os sacerdotes usaram bem, obedeceram. Peraí, Deus nos deu esse shofar. Nós vamos tocar com a maior força possível para derrubar essas muralhas, porque Deus falou que vai derrubar. Se Deus nos prometeu algo, se Deus nos fez uma promessa, se Deus já nos deu uma palavra que não há nada que Ele não possa fazer, por que nós nos paralisamos? Por que nós nos enferrujamos? Por que nós nos deixamos sujar por conta das adversidades das nossas vidas? Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus falou que na sua vida vai fazer algo, apenas creia e obedeça e siga, que você é instrumento nas mãos dele, não há nada que possa te parar, em nome de Jesus. Só que a gente fica paralisado. Josué envia os espias antes de fazer todo esse processo. Ele envia os espias, eles vão lá, conversam com Raabe esconde eles voltam e imagina Raabe, vamos focar nela. Raabe escutando o barulho do shofar lá na casinha dela. Olha, bem que eles falaram que o Deus deles vai vir aqui, vai derrubar essas muralhas. E eu creio que Ele vai derrubar. É fé. Mas eu estou falando minhas palavras. É fé. Eu creio. No segundo dia, tocando de novo. Raabe escutou. Essas muralhas vão cair. Eu creio que vai cair. A gente vê as muralhas na nossa frente, a gente se entristece. A gente esconde a nossa fé. Vai lá para embalar aqui uma vela. Como se fosse a muralha e os problemas fossem um bicho papão que surgisse na nossa vida e nos derrubasse. Para! Há alguém dentro de você, uma pessoa sobrenatural e forte, que é a essência de Deus, que é quem? O Espírito Santo. E é Ele que vai te capacitar a vencer os seus problemas, a vencer as suas dificuldades. Você não é instrumento de defesa, eu repito, você é instrumento de ataque. Pare de se acomodar na defesa. Ataque os seus problemas, ataque o inimigo com o que Deus te deu. A palavra ela é viva e eficaz, e é ela que nos transforma, é ela que nos traz o pão da vida, o alimento espiritual, que nos fortalece, que nos renova e nos restaura para vencermos o inimigo. Deus fala, resistir ao diabo, o que? Ele vai fugir, ele vai ficar não. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí você vai resistir como? Defendendo? Não, atacando.
Ataque o inimigo. Deus te deu capacidade na palavra pelo Espírito Santo para derrubar muralhas. Use o que Deus te deu. Ore. Tem gente que nem chega a orar, só fica chorando com Deus. Está certo também, está batida a alma. Mas, ó Deus, remove esse espírito que está batido em nome de Jesus, porque eu quero ser instrumento de ataque. Chega de ficar na defesa. Ataque o inimigo. Ataque as circunstâncias. Regozije-se no Senhor. Paulo nos ensina. Ele, repito, preguei na pregação passada. Paulo, ele sempre estava ali, sofrendo ataques, calúnias, foi preso, mas mesmo assim, era instrumento de ataque. Por quê, pastor? Ele não ficava acumuado no canto, ele regozijava no Senhor em todo momento. A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. A alegria do Senhor. Tá, pastor, que alegria é essa que eu não tenho? O Espírito Santo está clamando a Ele. O Espírito Santo é que nos conforta, é Ele que nos dá alegria, é fruto do Espírito Santo. Por isso, quando passamos por dificuldades, as muralhas sobem, a gente não deve deixar se abater por isso, porque nós temos um Deus grandão da Galileia que está conosco em todo momento. E você é instrumento, repito, instrumento nas mãos dele. Não deixe o inimigo fazer você ser instrumento na sua vida. Como assim, pastor? Você fica lá triste, magoado e deixa a tristeza te dominar, deixa a raiva te dominar pelo seu próximo. Vai ser o quê? Instrumento do inimigo para poder te usar. Como assim, pastor? Não entendi, me explique melhor. Vamos lá voltar para Pedro, lá com Jesus. Pedro tinha medo de Jesus morrer. Pedro tinha medo do seu mestre morrer. Nós sabemos disso. Este medo Pedro deixou dominar. Não foi a primeira vez. Lá quando ele estava andando no mar lá, Jesus falou: vem cá, Pedrão, vem andar aqui comigo. Pedrão teve medo quando olhou para os lados. O vento soprou ali, ele viu a água agitada e amedrontou. Deixou o medo o dominar. O diabo vai aonde há a nossa fraqueza. Ele sempre vai atacar aonde nós estamos fracos. Por isso, não fique na defensiva, ataque. Eu estou triste, não, vou ficar assim não, vou louvar o Senhor, vou adorar o Senhor, eu vou meditar na palavra, porque Deus está comigo, o problema não é nada para Ele. É isso. Seja uma pessoa que afirma na sua vida a vitória em nome de Jesus, porque Ele já garantiu. Pare de se entristecer nos cantos, pare de ficar amuado, pare de tentar atacar o seu irmão, apenas ataque o inimigo, porque ele fugirá de você. Ele não vai resistir a você quando você estiver com o joelho no chão falando assim: Senhor, estou triste demais, Pai. Nossa, olha o problema que me abateu, mas o Senhor é minha força, o Senhor é minha alegria, eu creio na tua salvação, eu creio que o Senhor está comigo, me fortalece, me restaura, me use como instrumento. Deus vai te usar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te renovar. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é capaz de tudo em nossa vida, se a gente permitir e quiser. Instrumentos nas mãos de Deus. Josué e aquele povo tocaram ali um berrante, um chofar ali, as muralhas caíram, imagina eu estava toda felizinha. Ah, eles vieram me resgatar. Agora eu estou livre para a honra, para a glória desse Deus que eles servem. Olha só, não há gigante que possa nos derrubar se Deus está conosco, irmãos. Davi, ele não tinha nenhum instrumento de defesa contra Golias, ele tinha um instrumento de ataque. A pedra foi certeira, guiada pelo Espírito Santo, na testa de Golias. O homem cai. Davi mostra para nós que se a gente deixar ser usado por Deus, instrumento de Deus, a gente derruba qualquer coisa na nossa vida pela misericórdia e graça dele, para honrar e glorificar o nome dele. Então não permita que nada derrube a sua fé em nome de Jesus. Você e eu somos instrumentos de ataque que Deus quer usar para derrubar muralhas do inimigo em nome de Jesus. Não há muralha na sua família, não há muralha no seu trabalho, não há muralha ali fora no nosso caminho que a gente não possa derrubar pelo poder do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É através dele. Mas se disponha para que ele possa te usar. Não permita que essa natureza humana, suas emoções te dominem. Domine isso em nome de Jesus.
Repito, veio tristeza, veio raiva, vai orar e falar: Deus, tira de mim, está arrependido, em nome de Jesus. Vou dar a volta por cima, tem uma música, dar a volta por cima, tem uma música assim, né? Então dê a volta por cima da sua aflição. Porque Deus não te quer ver triste no canto, quer te ver regozijando nele, crendo, tendo fé nele, porque é Ele quem nos capacita a vencer em nome de Jesus. Amém? Amém. Então sejamos instrumentos nas mãos de Deus, não do maligno, não de nós mesmos, permitindo que as nossas emoções nos dominem, mas domine pelo Espírito Santo e deixe Deus te usar, porque Deus Ele quer transformar almas através da sua vida e da minha vida. Deus quer transformar a sua família através da sua vida e da minha vida. Deus quer que a gente continue na caminhada, crendo que Ele é o nosso foco, somente Ele. Pedro olhou para o lado, perdeu o foco de Cristo, caiu. Nosso foco tem que estar sempre na frente, sempre Jesus. Deixa os problemas no canto, deixa acumular lá, porque uma hora Deus vai e fala assim: ó, vai embora dele aí, os problemas vão embora, a dor vai embora, a enfermidade vai embora. Por quê? É no tempo dele, com a sua perseverança, com a sua santificação diária nele. Amém? Então creia que essa batalha nós não pelejamos sozinhos, nós somos instrumentos de um general de guerra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nós somos instrumentos de ataque dele. Alguns são espadas, outros são lanças, outros são metralhadoras, mas cada um é um instrumento usado nas mãos de Deus, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele coloca para você usar o instrumento. Então use esse instrumento, os talentos, os dons que Ele te deu, e não permita que o inimigo ganhe essa guerra na sua vida, porque você já venceu em nome de Jesus. E as palmas